a Paula do Centro Acadêmico, todos os estudantes. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ana, Tarcísio, alunos, Paula, Leandro, boa noite a todos. A gente vai manter as câmeras desligadas, pessoal, para ficar mais tranquilo, mais leve, não trafegar tanta informação dentro da sala, tá? Dessa sala de reunião, e para a gente conseguir falar com menos interrupções. Só que eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de falar, conversar, sem ter ninguém para olhar. Então, eu gostaria de ver o professor Tarcísio e ver a professora Márcia. Porque como nós vamos conversar com vocês, se vocês puderem, logicamente, ligar as câmeras de vocês. Porque aí, quando vocês falarem, os alunos também veem vocês. Claro. E olha, Márcia. Tudo bom, gente? Pessoal, nós já estamos em 43, 41 pessoas. Tá entrando gente, saindo gente. Então, somos 5 pessoas do corpo docente, entre corpo docente, funcionários e CA. Então, eu acho que tem a maioria dos estudantes do primeiro período chegaram, né? Então, eu acho que a gente pode começar. Passados 6 minutos, mas boa parte das pessoas estão aqui. O que vocês acham, Tarcísio e Márcia? Eu acho que sim, podemos, Ana, senão a gente vai demorar mais. E já é a maioria, ó, já tem 40. Tirando a gente, tem umas 30 e poucas pessoas, 30 e poucos alunos. Uhum. Eu acho que podemos começar, Ana. Então tá, joia. Pessoal, eu infelizmente, não trouxe uma apresentação para vocês, tá? Então, provavelmente vocês vão precisar de um lápis e de um papel, ou de uma caneta e de um papel para anotar algumas coisas, se vocês forem visuais, assim como eu, tá? Então, eu sugiro que vocês peguem lapisinho, peguem caneta, ou que vocês anotem no computador de vocês, bloco de notas, o que for possível, porque a gente vai trazer bastante informação para vocês aqui, tá? O que a gente nós resolvemos fazer essa reunião hoje, porque a primeira reunião que nós fizemos no começo do semestre, ela já faz muito tempo, né? Faz muito tempo que nós conversamos lá na abertura, na primeira semana das aulas. Não sei se todos vocês estavam presentes naquela oportunidade, mas a gente conversou, algumas informações foram transmitidas para vocês, nós explicamos como funcionava. E nos anos anteriores, o que acontecia é que os professores das disciplinas, né, que vocês têm no primeiro período, eles iam introduzindo para vocês como funciona o curso. Nós tínhamos a vivência no espaço da Escola de Belas Artes, vocês tinham o contato com os estudantes, com os colegas de vocês que já estavam no curso de anos anteriores, né, os veteranos. Então, vocês aprendiam na vivência, na experiência, como é fazer parte
de um curso de graduação, como é fazer parte do curso de design de moda. Nesse momento em que vocês ficaram na casa de vocês e agora a gente está retomando as atividades, a gente está num turbilhão de atividades, de planejamentos, de preparação para que as aulas sejam retomadas, mas vocês ficaram na casa de vocês, sozinhos, né? E essas experiências, essas vivências que aconteciam no dia a dia e que vocês iam aos poucos aprendendo e se acostumando e experimentando, não aconteceu, né? Não tem acontecido. E vai ser muito difícil que aconteça dessa forma, uns distantes dos outros. Então, por isso a gente está fazendo essa reunião, né? Nós temos recebido mensagens de alguns de vocês. Nós, quando eu digo, são os professores, o colegiado, o próprio centro acadêmico, e a gente tem reparado que são questões que são bastante básicas, inclusive, tá? Então, a gente vai conversar hoje. Nós vamos bater um papo sobre o que é o curso, tá bom? A gente vai fazer um primeiro momento em que o professor Tarcísio, a professora Márcia e eu falaremos sobre como é, né, e o que é o curso, como é, o que é a vida acadêmica, e depois a gente vai abrir para perguntas, tá bom? E aí eu vou pedir o intermédio do centro acadêmico, é a Paula que está aí, né, Paula? Para anotar as coisas que surgir, tá bom? Porque eu não vou acompanhando as mensagens. Eu não consigo acompanhar as mensagens e falar ao mesmo tempo. Ana, boa noite, tudo bem? Boa noite. Estou eu aqui adicionando as pessoas, aí quem vai anotar as mensagens é a Melina, mas enfim. Tem prazo até quando eles podem mandar mensagens? A gente vai ter um teto de reunião, tá? Então, eu penso em que a gente não deve passar das 21 horas, tá? Então, eu não entendi quem está anotando as perguntas. É a Melina? Isso, Melina. Conforme eu mandei mensagens, nós mandamos mensagens, o Leandro mandou mensagens para vocês, algumas disciplinas, elas foram canceladas, então vocês estão com alguns horários vagos, tá? No lugar dessas disciplinas, outras foram ofertadas. Uma delas é a atividade denominada... Ai, meu Deus, eu não decorei o nome da disciplina. Ela é longa, gente. É a minha disciplina e eu não decorei ainda o nome. Mas nessa disciplina, a gente vai passar sobre as regras acadêmicas, tá? E sobre as particularidades do curso. Então, vocês vão ter uma disciplina para aprender a entrar nesse universo, tá? No universo do nosso curso. Ana, vieses e pespontos para cursar design de moda. É essa? Muito obrigada, Tarcísio. É essa mesma. Tópicos em moda, vieses e pespontos para cursar design de moda. Nem é tão complexo, a minha cabeça que não anda tão muito boa para memorar muitas coisas. Então, o que eu queria retomar rapidamente o que a gente vai fazer, foi isso. E vou me apresentar, eu sou a professora Ana Paola, eu sou coordenadora do curso de design de moda, tá? Vocês vão me encontrar agora online, né, através
do colegiado, através do Moodle do colegiado, e nós teremos disciplinas, eu ofereço disciplinas de terceiro e quarto período, então apenas no ano que vem. E eu vou pedir que o professor Tarcísio e posteriormente a professora Márcia e depois o Leandro, por favor, que vocês se apresentem, por gentileza. Tá bom. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, a professora Ana, a professora Márcia, o Leandro, que é o nosso secretário do curso, todas as alunas e alunos. Bom, vocês me conhecem já, porque a gente começou a ter aula, né? E, infelizmente, por causa dessa realidade louca que a gente está vivenciando no mundo, a gente foi obrigado a interromper. Eu sou o professor Tarcísio de Almeida, né? Nesse semestre, eu leciono a disciplina Conceitos, Materiais e Processos, para vocês que são no primeiro semestre, estão entrando na universidade, estão entrando no curso, e eu estou atualmente como subcoordenador do curso, né? A professora Ana é a coordenadora. Eu integro também o NDE, que a gente vai comentar e explicar para vocês o que é. NDE é Núcleo Docente Estruturante, e também o colegiado do curso. São instâncias administrativas na esfera da universidade, que nós, professores, muita gente pensa, né, que professor só dá aula, né? A gente ouve muito essa fala reducionista, enfim, que não compreende a real dimensão e papel de um professor, né, no ensino. Na verdade, o professor tem um leque de atribuições, de trabalhos, de tarefas, inclusive nessa questão também administrativa, não só pedagógica de ensino, mas também esse outro lado. Então, eu sou um professor que leciono disciplinas do campo teórico e teórico-prático, e com vocês a gente começou a ter conceito, materiais e processos, o design moda, que é uma disciplina teórico-prática, como eu expliquei para vocês no início do semestre, que infelizmente a gente teve, como decisão do colegiado, a gente decidiu cancelar essas disciplinas pela inviabilidade de realizá-las virtualmente, né? Eu acho que isso fica muito claro para vocês também, a gente vai explicar um pouco mais também. E eu acho que, por enquanto, é isso. Eu já falei um pouco com vocês, né, no primeiro dia de aula, então vocês já me conhecem, basicamente. Agora, eu queria passar a palavra para a professora Márcia, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Ana, professor Tarcísio, Leandro, alunos e alunas queridos, né? A gente já se encontrou no primeiro dia de aula, né? E já tivemos matéria, inclusive, né? E atividades também. Mas eu queria que vocês ficassem tranquilos, porque a gente vai procurar trazer, assim, respostas para as dúvidas que vocês tiverem, né? O professor Tarcísio colocou muito bem, a gente tem outras funções, outras atividades. Eu vou encontrar com vocês no primeiro disciplinas teóricas, e eu também faço parte do colegiado. Então, estamos aqui hoje, espero que fiquemos todos bem, com saúde, e nós vamos chegar aqui, nós vamos terminar isso bem, tá bom? Passo a palavra agora para o Leandro. Oi, gente, boa noite. Enfim, como já adiantaram, eu sou o Leandro, sou secretário do colegiado. Normalmente, né, em outros tempos, estaria lá na Belas Artes, no período da tarde e da noite, e agora no e-mail, né? E aí, o que tiver de dúvida, assim, estou aí para ajudá-los. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Leandro. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada, Tarcísio. Eu vou falando, mas vocês me ajudem, tá? Eu pensei da gente falar
dessas estruturas que Tarcísio começou a apresentar, né? E depois explicar mais especificamente sobre o curso, sobre como funciona, e a gente falar do papel depois de vocês, estudantes, tá? Como o professor Tarcísio bem falou, existe o curso, tá? O curso é essa entidade, digamos, que vocês realizam as disciplinas, né? Quem gere o curso, não só disciplinas, tá? Vocês têm uma diversidade de atividades que concernem ao curso de design de moda, tá? Atividades de ensino, vocês podem desenvolver atividades de pesquisa, atividades de extensão, tá? Então, não é apenas atividades de ensino. Pesquisa, extensão, é isso aí. Né, gente? E vocês vão se deparando com essas atividades ao longo do curso, tá? O colegiado é quem gere o nosso curso, tá? Então, no curso de na Escola de Belas Artes existem diversos cursos. Quem gere cada curso é cada qual o seu colegiado. Então, existe colegiado de design de moda, existe colegiado de artes visuais, existe o colegiado de cinema de animação. E cada colegiado é quem planeja, quem pensa nas questões acadêmicas relativas ao curso e coordena esse curso, tá? Então, no colegiado, fazem parte do colegiado o professor coordenador desse grupo, tá? E representantes discentes, e o professor subcoordenador também, e representantes discentes representantes docentes dos departamentos que oferecem disciplinas para aquele curso, tá? Então, o colegiado é esse, e participam também do colegiado um representante discente, tá? Um representante dos estudantes. Então, é formado por um estudante e professores, tá? É esse grupo, o colegiado, que pensa nas questões do curso. Essa outra instância, o departamento, é que oferece as disciplinas. Os estudantes estão ligados ao departamento. Basicamente é isso. Meu Deus, eu estou confundindo tudo, minhas palavras hoje, minha gente. Os estudantes estão ligados ao colegiado e os professores estão ligados ao departamento, tá? Por isso que os professores que fazem parte do colegiado são representantes dos departamentos, tá bom? O departamento é essa estrutura mais funcional que vai atender, que vai oferecer disciplinas a diversos cursos diferentes, tá? Então, atualmente, oferecem atividades acadêmicas curriculares para o curso de design de moda, o departamento de desenho e o departamento de tecnologia da arquitetura e do design. Márcia, me ajuda no nome do tal? Departamento de tecnologia do design, da arquitetura e do urbanismo. Muito obrigada. Então, são esses departamentos que oferecem as disciplinas do curso, tá? E o colegiado é essa estrutura que organiza, que pensa o curso, que lida com as questões dos estudantes, que replaneja para que o curso aconteça, tá? Então, é conosco que vocês conversam em relação à vida acadêmica de vocês, é conosco o colegiado,
tá? Então, tudo que seja referente a matrícula em disciplinas, trancamento de disciplinas, trancamento de semestre, aproveitamento de atividades, intercâmbios, tudo passa pelo colegiado, tá? Todas as questões relativas à vida acadêmica de vocês passa pelo colegiado. Pode falar, Tarcísio. Estágios também, né? Que é uma outra atividade bastante comum na trajetória acadêmica dos estudantes na universidade. Uhum. Tudo vai passar pelo acompanhamento do colegiado, tá? Então, nesse momento, a gente tem tentado, e é por isso que nós estamos aqui hoje, conversando com vocês, tá? Então, essas dúvidas, todas as dúvidas que vocês tiverem, elas devem ser comunicadas, as questões que vocês tiverem devem ser comunicadas aos colegiados. Vocês podem pedir a ajuda dos professores também. A gente tem um diálogo auxiliar vocês da melhor maneira possível, tá? Então, o colegiado é essa instância, tá? Nós, nesse momento de ensino remoto emergencial, a gente tem um espaço no Minha UFMG, que é um espaço do Moodle, tá? O Minha UFMG é um local virtual, tá? Em que nós temos acesso ao Moodle, que é um ambiente de aprendizagem, tá? E a notícias e a outras informações e acesso às disciplinas passadas, tá? Então, o Minha UFMG, esse portal, é um local que vocês devem acessar com frequência, e o Moodle é um espaço, é um ambiente virtual de comunicação, de aprendizagem, tá? Nesse momento em que todas as atividades curriculares, elas são remotas, é muito importante que vocês acessem o Moodle constantemente, porque é através do Moodle que vão acontecer todas as comunicações das disciplinas, tá? E todas as comunicações do colegiado com vocês. Então, quando vocês acessam o Minha UFMG, vocês têm lá minhas turmas, né? Vocês são alunos, vocês têm acesso às turmas nas quais vocês são alunos. Vocês acessam o Minha UFMG virtual Moodle, tá? E aí, todas as disciplinas que vocês estiverem matriculados vão aparecer lá no Moodle, tá bom? Se vocês estiverem matriculados e não estiverem no Moodle de alguma disciplina, vocês precisam entrar em contato com o professor. Se vocês não tiverem contato com o professor, vocês devem entrar em contato com o colegiado, tá bom? Para que vocês participem dessas turmas. Vocês todos estão no colegiado, no Moodle do colegiado. É através do Moodle do colegiado que nós estamos postando, tá? Então, fica lá como se fosse um blog, tá? Fica lá as informações sobre o colegiado, assim como nas disciplinas, quando for da disciplina, fica lá as informações das atividades curriculares. Eu estou falando atividade curricular no momento e disciplina na outra. É que a nomenclatura nova, correta, é atividade complementar. A gente chamava de atividade curricular. Nós chamávamos de disciplina antigamente, então a gente precisa mudar os hábitos ainda, tá? Quando vocês acessam o Moodle do colegiado, vocês vão ver
os fóruns, existe um fórum em que vocês podem postar. Ana, posso só complementar para a gente não esquecer? Pessoal, então, o que a gente sempre chamava de disciplina, tá? A partir de agora, tem uma sigla de 3 letrinhas, é AAC. Toda vez que vocês virem em letra maiúscula, né, AAC, significa Atividade Acadêmica Curricular, tá? É a mesma coisa que disciplina. É que agora a universidade está nos encaminhando esse direcionamento, então a gente está, na verdade, a gente está absorvendo também essa nova diretriz, então a gente agora, ao invés de chamar disciplina, a gente passa a chamar AAC, que é Atividade Acadêmica Curricular, ok? Exato. Muito obrigada, Tarcísio. E aí, no Moodle do colegiado, vocês têm acesso a esses fóruns, né? Um fórum de notícias e um fórum de dúvidas sobre as questões do ensino remoto emergencial. Aí tem outras informações quando vocês acessam esse espaço do Moodle do colegiado, tá? A gente manda também. Quando a gente posta uma mensagem no fórum, ou a gente manda uma mensagem por vocês, a gente manda através do Moodle, tá? E aí, vocês recebem lá no e-mail de vocês, tá bom? Agora, nem todas as postagens que são feitas na timeline do Moodle, elas vão para o e-mail de vocês. Então, é muito importante que vocês acessem, se possível, diariamente, ou se vocês tiverem, né, a cada tanto tempo, o Moodle, para que vocês vejam o que está acontecendo, principalmente com essas dúvidas. Porque muitas vezes tem dúvidas que são dos colegas que são resolvidas e que às vezes é uma dúvida tua. Tá? Então, o Moodle, ele é utilizado tanto para atividades curriculares, quanto para o espaço colegiado, tá? Neste momento de ensino remoto emergencial, a UFMG disponibilizou outros espaços para que também aconteça essa comunicação e que vão ser utilizados por outros professores, como, por exemplo, pela professora Márcia. Você quer falar, Márcia, para eles? Antes de você entrar sobre isso, é importante reforçar o que você disse, que todos têm que entrar no Moodle regularmente, de preferência diariamente. Porque, pessoal, acontece muitas vezes da gente mandar alguma coisa pelo Moodle e o aluno falar assim, eu não vi no Moodle, eu não vi isso. Quando você vai checar, o aluno nunca entrou no Moodle, sabe? Ou então ele entrou lá no início do semestre e não entrou mais. Então, eu gostaria de reforçar esse pedido da professora Ana, de que vocês entrem diariamente no Moodle, principalmente agora, nesse ensino remoto emergencial, que temos tantas novidades, né? Era isso, Ana. É muito importante que vocês entrem sempre, realmente. Outra plataforma que vai ser usada é o Microsoft Teams, tá? A UFMG disponibilizou tanto uma conta para o Microsoft 365, em que vocês podem utilizar softwares, quanto esse outro ambiente que é o Microsoft Teams, tá? Que ele é, em alguns aspectos, semelhantes por ser um ambiente virtual, mas ele tem diferentes recursos, tá? Então, muitos professores vão utilizar, é importante que vocês, eu já falei disso na reunião com todos os estudantes, caso vocês não tenham visto, não puderam participar da reunião que aconteceu no dia 30 de julho, entrem no Moodle do colegiado, a reunião está disponível na íntegra, no vídeo,
tá? E vocês podem ver mais informações sobre o Teams. Mas eu quero que a Márcia reforce também essa mensagem, porque a professora Márcia vai utilizar na disciplina dela esse recurso. Bom, essa plataforma Microsoft Teams, ela é importante porque ela vai sediar os encontros nossos que são síncronos, ou seja, aqueles que acontecem em tempo real, igual a nossa reunião aqui, ela não está sendo síncrona, ela está sendo em tempo real. Vocês, desde que começou esse aviso de retorno às aulas, eu tenho pedido a vocês para entrarem e se cadastrarem no Microsoft Teams. Então, todos os dias vocês percebem que eu estou mandando mensagens para vocês. E nós estamos faltando poucos alunos para entrar. Por que eu vou usar a plataforma Teams? Porque por lá nós vamos fazer as nossas videoconferências, nossos encontros síncronos. E por lá também nós vamos ter chats, nós vamos ter um espaço para a gente poder trabalhar, onde a gente vai poder distribuir os grupos, né? E falar de outros assuntos, distribuir textos e tudo. Então, eu vou conjugar a plataforma o Teams com o Moodle, tá? Porque muitos recursos que o Moodle tem, o Teams não tem, e vice-versa. Então, eu gostaria, assim, que vocês entrassem mesmo, se cadastrem, entrem lá, tentem mandar mensagens, tentem, assim, se familiarizar, tanto com o Moodle quanto com o Teams, tá bom? E é uma plataforma importante, ela está disponibilizada pela universidade. Para entrar nela, vocês têm que ter o e-mail institucional, que é o @ufmg.br, né? E começar. Vocês estão no primeiro período, já começaram com essa situação diferente, então vocês também precisam se adaptar a isso. Então, se a gente está falando com vocês que existe isso, vamos lá, vamos ver, vamos enfrentar isso, né? Não vamos ter medo da tecnologia, não. Vamos abrir, vamos nos cadastrar, vamos conversar. Como a Ana falou, vamos entrar no fórum, vamos ver. Hoje aqui, por exemplo, vocês estão com um chat aberto aqui para poder fazer perguntas. Então, não tem que ter vergonha de fazer perguntas, tá? Porque uma das bases da ignorância, não essa ignorância pejorativa, uma das bases da ignorância, ou seja, de não saber a coisa, é exatamente essa humildade de virar e falar, eu não sei isso. Tá? Então, eu gostaria muito que vocês observassem essa plataforma aí, essas duas. Muito obrigada, Márcia. E vocês entrando nesse fórum de dúvidas e questões sobre o ensino remoto emergencial, vocês vão ver várias dúvidas de outros colegas e vocês podem ler, vocês vão aprender com todas as respostas, tá? Então, perguntem e vejam quais são as dúvidas dos colegas, tá? Porque, às vezes, é uma coisa que você nem sabia, não te passou pela cabeça, ou conversem entre si, tá? Então, esses ambientes virtuais, sejam do Moodle, seja do Teams, eles são os ambientes onde vão acontecer as atividades curriculares e é o nosso meio de conversa, tá? É nesses espaços que nós vamos manter diálogo, tá bom? Então, é muito importante que vocês acessem com regularidade, assim, preferencialmente diariamente mesmo, especialmente quando estiverem iniciadas as aulas, tá? Eu queria esclarecer que cada professor, ele tem a liberdade de escolher quais são as ferramentas que ele vai utilizar junto com vocês nas atividades curriculares,
tá? Então, as escolhas de cada um dos professores, elas podem ser muito específicas e diferentes entre um e outro, tá? Eu não sei quantos de vocês estão ingressando no curso vindos do ensino médio. Eu acredito que boa parte, né, em geral é pelo menos metade, e vocês vão se deparar com uma situação de ensino que ela é bastante diferente, porque as coisas são mais independentes, tá? Decisões que acontecem em um grupo, e aí eu digo um grupo vocês e o professor, outro grupo vocês e outro professor, ele não necessariamente é uma decisão que vai ser adotada igualmente para todos, tá? Uma vez que existe essa liberdade toda, né, em que cada professor pode decidir junto com os seus estudantes, junto com o que ele achar melhor, como encaminhar as suas atividades curriculares, vocês vão perceber essa multiplicidade, tá? Vocês vão perceber que essa multiplicidade, essa independência, ela implica que vocês são mais independentes também e são responsáveis sobre as atividades que vocês devem realizar, tá bom? Então, existe autonomia e essa autonomia, ela implica em uma responsabilidade um pouco diferente daquela que acontecia no ensino médio, tá bom? Então, vocês vão ver que o professor, ele não vai ficar perguntando para você, cadê o teu trabalho, cadê a tua tarefa, cadê tal coisa? Vocês precisam se adaptar a essa nova realidade. Eu também não sei se era assim, estou chutando, tá? Em que vocês precisam tomar as rédeas do conhecimento de vocês, tá? Vocês são responsáveis pela condução da graduação de vocês. Vocês vão fazer escolhas, como em quais disciplinas vocês vão se matricular. Vocês vão fazer escolhas sobre se vocês vão fazer uma formação complementar aberta ou vocês vão continuar na formação padrão, que é a formação livre. Vocês vão escolher mais adiante em quais projetos vocês vão se engajar, em quais atividades, se vocês vão participar de iniciações científicas, se vocês vão participar de ações de extensão. Então, existe uma multiplicidade muito grande na universidade que é à disposição de vocês e que elas todas representam um ganho de conhecimento, um ganho de experiência e sobre as quais vocês que são responsáveis. Nós estamos aqui para ajudá-los, para orientá-los, para coordená-los e para garantir que a oportunidade ela seja para garantir que as regras e os direitos e que tudo aconteça de maneira de maneira realmente organizada, efetiva, em que vocês tenham acesso à informação, acesso às oportunidades, acesso ao conhecimento. Tá? Eu não sei se eu fui clara, Tarcísio, por favor. Foi sim. Deixa eu contribuir um pouco com a professora Ana para também molhar a garganta, né? Gente, então, olha só, resgatando.
acabaram de entrar na universidade, é um mundo novo, né? Como a professora Márcia falou, a gente realmente está vivenciando essa realidade cruel, louca, que é a pandemia, né? Não é uma realidade só nossa, mas do mundo todo. Enfim, e aí vocês vão começar. Eu já conversei um pouco com vocês lá quando a gente teve o primeiro encontro, mas aí deixa eu resgatar umas coisas que eu penso ser importantes para a gente pontuar, para vocês retomarem e dar prosseguimento à vida acadêmica de cada um. Como a professora Ana Paula explicou muito bem, a universidade é um espaço de conhecimento, tá? De construção de conhecimento e de cidadão crítico em uma área, um campo de conhecimento. No nosso caso, vocês estão começando a estudar a moda, tá? Então, vocês daqui a 4, 5, vai depender do período de cada um, daqui a 4, 5, 6 anos, enfim, vocês vão se formar bacharéis em design em moda, tá? Então, vocês vão se constituir pensadores, criadores, enfim, cada um a partir do percurso que vocês escolherem no currículo, no histórico de vocês, vocês vão puxar uma série de disciplinas que tem mais a ver com comunicação. Eu gosto mais de empreendedorismo. Então, aí vocês vão puxar disciplinas da FACE, que é a Faculdade de Ciências Econômicas. Eu gosto mais da parte de engenharia de produção. Então, vão fazer disciplinas do curso de engenharia de produção. Economia, enfim, sociologia, jornalismo. Enfim, é uma seara. Por que isso é legal? Porque a moda é um campo multidisciplinar, tá? Então, isso vai permitir vocês terem essa formação. O que é importante ter em mente? Agora a gente chama AAC, tá? Vamos substituir disciplina, a gente agora vamos memorizar AAC. AAC é Atividade Acadêmica Complementar. Então, vocês têm um rol de AACs obrigatórias do curso de moda. Vocês têm um rol de AACs optativas do curso de moda, e vocês ainda têm a opção de fazer uma série de AACs de outros cursos, que é isso que eu acabei de explicar. Quando vocês puxam disciplinas e requisitam disciplinas nos colegiados de outros cursos, que são, ou que tem a ver com o perfil que vocês querem para a formação de vocês. A universidade é livre, é bacana nesse sentido, e ela é múltipla e multicultural também, tá? Então, isso é um ponto importante. Resgatando o que eu expliquei lá no início para vocês, vocês vão ter um número X de AACs obrigatórias a cumprir, que são os perfis. Eu acho que depois a professora Ana pode complementar, que ela domina mais isso. Vocês vão ter um número X de AACs optativas do curso, que é G1, né, Ana? E um número X de AACs de optativas de outros cursos, tá? Calma, não precisa ficar apavorado, isso vocês vão aprender com calma nas matrículas, vocês vão fazendo tudo. O Leandro vai ajudar muito também nesse momento. E aí, o que acontece? O que equivale um crédito numa disciplina? Porque cada disciplina vai atribuir a vocês um número X de créditos. Um crédito equivale a 15 horas aulas, tá? Isso na compreensão antiga, anterior à pandemia, mas que também permanece agora. Dentro dessa nova realidade do ERE, que é Ensino Remoto Emergencial, mas um crédito equivale a 15 horas aulas, tá? Então, por exemplo, se você cursar uma disciplina que ela tem 3 créditos, ela automaticamente vai equivaler a 45 horas aulas, tá? E assim sucessivamente, ou seja, um crédito você vai somando 15 horas. Então, uma disciplina de 60 horas, ela vai oferecer para você 4 créditos. E aí, quando você for somando ao longo dos semestres, tanto disciplinas obrigatórias como disciplinas optativas do curso e disciplinas optativas de outros cursos, aí vocês vão ter também a opção, que a professora Ana falou anteriormente, de fazer, por exemplo, uma formação complementar. O que é uma formação complementar? Além de se formar em design e moda, vocês podem lá na frente, né, aí vão aprender a fazer o plano de estudo direitinho, e aí vocês podem requisitar, ter uma formação complementar em outra área, não é isso, Ana? Estou correto?
né? Tá. E aí, o que é legal? Aí vocês vão abrindo o leque, tá? Nós temos alunos nossos que fazem formação complementar em outros cursos da Belas Artes ou também de outras unidades. E vice-versa. A gente tem alunos no nosso curso que estão fazendo as formações complementares deles em design de moda, mas, por exemplo, eu lembro de uma aluna que ela é do jornalismo. Ela veio fazer formação complementar em design de moda. Eu lembro muito bem, né, Ana, um aluno que era das artes visuais, ele ficou fascinado, gostou bastante de moda, ele fez a formação complementar dele em design de moda. Então, o bom da universidade pública, e no caso da UFMG, que é uma grande universidade no cenário do ensino superior brasileiro, é que a gente tem essa opção, tá? Vocês têm independência, a universidade tem uma estrutura e ela oferece isso para os estudantes. Aí você pode fazer pesquisa também, no caso, se você quiser preparar um projeto de pesquisa e depois submete como iniciação científica. Enfim, gente, tem um universo muito amplo, é só vocês começarem a entender esse universo e vocês se viabilizarem dentro desse universo, tá? Nós, professores, a gente está aqui como educadores e a gente está para ajudar vocês a vocês constituírem esse conhecimento na área e aproveitarem o máximo possível da formação, tá? Construírem a formação de vocês com vistas a, primeiro, o conhecimento, né? Consolidação do conhecimento na área para vocês. Segundo, se transformar em um ser pensante, crítico na área, que eu acho que essa é a grande função também da universidade, tá? Especialmente a nossa universidade pública. E, consequentemente, inserção no mercado, tá? Porque quando você tem esses dois primeiros elementos, você constitui o terceiro naturalmente. Tá? E aí vocês vão ter inserção natural no mercado, porque vocês vão ter solidificado os dois primeiros, que é muito mais importante. Que eu acho que é esse o diferencial que faz em relação a vocês, estudantes da universidade como a UFMG, e outros estudantes de outras instituições. Tá? Ana. Eu posso completar? Para o professor Tarcísio falou muito bem mesmo, viu? Você está de parabéns aí, na questão do conhecimento, do aluno ser crítico, né? E eu acho que isso é um aditivo, sabe? Uma coisa assim muito boa, né? Agora, a Ana falou de que vocês não estão mais no colégio, que vocês aqui são livres e tudo, mas vocês têm que ter também as responsabilidades sobre isso, né? Então, eu quero ser livre. Então, tá bom, eu não vou assistir essa aula, eu vou sair de dentro da sala a hora que eu quiser e tudo, mas você tem que assumir as consequências das suas opções, tá? Vocês têm que ser responsáveis e assumir as consequências disso daí. Então, o professor Tarcísio está falando, bom fazer um projeto de pesquisa. O que é um projeto de pesquisa? Você vai trabalhar com um determinado professor e vai pesquisar um determinado assunto. O que é um projeto de extensão? Você vai trabalhar com um determinado professor e vai trabalhar com a comunidade num determinado projeto. Então, essas coisas vocês têm que ter responsabilidades em ser um pesquisador, em ser um extensionista, em ser um aluno, tá? Então, assim, é muito importante isso. O professor Tarcísio disse que a Universidade Federal, ela é uma grande universidade, e ela é mesmo, ela está bem no ranking, tá? Mas vocês também colaboram com isso. Então, é esse compromisso, sabe? É essa seriedade que colabora na universidade atingir isso junto, assim, com a comunidade inteira. Então, aqui, não é farra, assim, igual eu vejo por aí, né? Eu estou com um exemplo aqui em casa, desculpe falar isso, eu tenho uma sobrinha que o professor chama de manhã no Canvas lá para assistir a aula, ela marca presença e volta para a cama e vai dormir. Então, eu quero que vocês aprendam assim, que vocês têm que ser responsáveis, tá? Pelas consequências, pelas opções que vocês fizerem. Então, conhecimento é muito bom, conhecimento tem que ser
ser construído, tem que ser construído com responsabilidade e com seriedade. Não estou falando para vocês agora, de repente, não. Vocês têm que ser sérios no sentido, assim, de comprometimento, serem compromissados. Muito obrigada, pessoal. Muito bem dito todas as falas. Uma coisa que vocês estão entrando agora no ensino remoto emergencial e que é diferente do que estava começando a acontecer quando vocês chegaram, é que todas essas multiplicidades de coisa não estavam à oferta de vocês, não estavam ao alcance de vocês naquele momento. Porque no primeiro período, vocês só desenvolvem atividades curriculares de natureza obrigatória, né? Em geral, está ainda envolvido com atividades de extensão, com atividades de pesquisa. Vocês vão sendo introduzidos aos poucos, tá? Então, no primeiro período, costuma acontecer que vocês têm aula todas as noites, né? Com disciplinas que vocês foram automaticamente matriculados, vocês não escolheram, não precisaram agir sobre, né, atuar muito ativamente para serem matriculados. A partir do segundo semestre, isso começa a ser diferente. E a partir do terceiro, é mais diferente já, tá? Porque todas as noites passam a algumas noites. Então, vocês vão ter disciplinas obrigatórias em algumas noites e horários vagos em outras noites. E essas outras noites com horários vagos não é porque não tem mais nada para fazer, é porque vocês têm outras atividades para fazer, tá? Então, no primeiro semestre, vocês realizam atividades de natureza obrigatória, tá? O nosso curso, ele tem, no momento que vocês estão, não vamos falar em formação complementar agora, a gente vai falar num outro momento, isso é muito mais complexo. Vamos falar da formação que vocês estão, do percurso que vocês estão, que é o percurso que vocês fazem formação livre, tá? No outro percurso de formação complementar também tem formação livre, mas vamos falar da realidade de vocês hoje, tá bom? Vocês têm que cumprir o total do curso, o curso inteiro, ele soma 2.400 horas aula, tá bom? 2.400 horas aula, elas devem ser distribuídas em, no mínimo, 8 semestres e, no máximo, 14 semestres, tá bom? Então, vocês têm um tempo mínimo para cumprir essas 2.400 horas e vocês têm um tempo máximo. Esse tempo mínimo, ele é um tempo mínimo padrão. Se vocês adiantarem disciplinas, se vocês, porventura, tenham feito alguma graduação anterior, se vocês tenham conhecimentos avançados na nossa área, vocês podem fazer com que esse tempo de 8 anos seja reduzido ainda mais, porque a gente pode aproveitar as disciplinas, as atividades curriculares que vocês cursaram antes de ingressar na universidade em um outro curso superior. Vocês podem fazer provas de comprovação de conhecimento para dispensar algumas atividades curriculares, tá? De natureza ou optativa, que seja, mas geralmente de natureza obrigatória, tá? Então, o tempo padrão é 8, estendido por, no máximo, 14 semestres, tá? Excepcionalmente, para os estudantes que estão vinculados hoje ao curso,
esse número máximo sobe para 16, tá? Em função do ensino remoto emergencial, em função da pandemia, tá bem? Nessas 2.400 horas, perdão, nessas 2.400 horas que vocês vão fazer ali, no tempo padrão de 4 anos, vocês têm vários tipos de atividades, tá? As mais comuns são as obrigatórias, que são a maior parte, 2.400. Essas obrigatórias, elas são uma lista de atividades que todos os alunos cumprem, tá? Então, todo mundo vai fazer mulagem, todo mundo vai fazer desenho técnico, todo mundo vai fazer panorama do vestuário, todo mundo vai fazer ilustração de moda, todo mundo vai fazer ergonomia. Então, as obrigatórias são essa lista de disciplinas que todo mundo vai cursar no curso de design de moda, tá? As optativas são uma lista, ou uma lista fixa, né? Ou tópicos, que aí a ementa é variável, o programa da disciplina, mas a gente tem uma lista de disciplinas optativas. E essas disciplinas optativas, elas podem ou não ser oferecidas, tá? Algumas costumam ser oferecidas com mais frequência que as outras. E vocês podem escolher participar desta ou daquela disciplina optativa. Todo mundo tem um mínimo de 810 horas a cumprir de optativas, tá? 810 horas de optativas. Não é optativo cumprir 810 horas ou não. Tem que cumprir, é obrigatório cumprir as 810 horas. Mas podem escolher quais disciplinas vocês vão fazer, quais vão preencher essas 810 horas de optativas, tá bom? Ainda, uma outra forma de integralizar através de intercâmbios, tá? Quando vocês fazem intercâmbio, as disciplinas, as atividades curriculares ou disciplinas que vocês cursarem em outra instituição, vocês retornam para o nosso curso e a gente faz o aproveitamento da carga horária que vocês cursaram no outro curso, libera as atividades ou atividades obrigatórias que sejam correlatas, mas, em geral, libera a carga horária das optativas, tá? Atividades complementares que vocês façam, como, por exemplo, estágios, como o professor Tarcísio falou, estágios, iniciações científicas, cursos que vocês façam durante a graduação, oficinas que vocês participem, palestras que vocês participem, tudo isso é integralizado dentro de atividades complementares, tá? Nós temos uma carga horária máxima, que é de 360 horas, é uma carga horária máxima padrão. Excepcionalmente, nesse momento de ensino remoto emergencial, essa carga horária foi estendida para 480 horas para propiciar uma facilitação da integralização do curso pelos estudantes concluintes, tá? Então, é possível integralizar nesse momento mais do que havia sido possível antes em atividades complementares. Eu sugiro que vocês procurem fazer. As atividades complementares, elas são importantíssimas para a formação de vocês, tá? Não fiquem planejando a graduação de vocês apenas entre atividades obrigatórias e optativas. Realizem atividades complementares. Elas enriquecem são decisivas para o futuro profissional de vocês. Tarcísio.
Ó, deixa eu complementar. Além do que a professora Ana acabou de falar, que pode ser considerado como atividade complementar, ó, se você participou de alguma palestra, agora, né, como tudo é virtual, se você participou de algum webinar, tá? Se você foi, acho que talvez poucos de vocês tenham alguma experiência em eventos, mas, por exemplo, se você participou como monitor em um desfile, se você participou como monitor no Minas Trend, enfim, qualquer outro evento, mesmo que não seja diretamente ligado à moda, mas que tenha que tangencie com a área da moda, a gente pode avaliar no colegiado, né, Ana? Então, assim, tudo isso, só que tem que ter certificado, tá, gente? Tudo isso que vocês forem fazendo, participando palestra, congresso, a própria UFMG criou um dispositivo para o aluno do noturno, que geralmente trabalha e estagia durante o dia, ele poder ampliar essa carga horária de atividades complementar, e aí a Prograde, vocês têm que começar a se familiarizar com as siglas, Prograde é Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde criou uma série de palestras, eu falei isso para vocês, quando eu apresentei a ementa da disciplina, vocês lembram? Que aí lembra que eu mostrei o quadro de dias, e aí lembra que tinham sinalizado lá palestras da Prograde? A Prograde criou isso para ajudar o aluno do noturno a ele constituir essa carga horária em atividades complementares. Só que aí não é aleatório, vocês têm que entrar no site, têm que se inscrever, a inscrição de vocês e a participação gera o certificado. Porque quando vocês vierem para o colegiado e der entrada, aí manda o e-mail bonitinho com os arquivos em PDF dos certificados, aí o Leandro vai receber os e-mails na secretaria do colegiado e depois isso vai para apreciação da professora Ana, tá? Então, assim, só que tem que ter tudo certificado, bonitinho, o seu nome tem que bater com o nome do aluno, certo? Porque senão a gente não consegue avaliar e não consegue validar, tá? Então, gente, é tudo que vocês participarem, ou seja, a vivência, eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, mas a formação de cada um de nós, eu passei por isso, a professora Ana, a professora Márcia, o Leandro também, que ele já é formado, todos nós, quando nós fazemos um curso superior, a gente amplia a formação da gente de conhecimento, mas também cultural. Então, tudo que vocês fizerem vai ser, na verdade, elementos constituintes da sua formação. Então, se você participou de uma palestra, um ciclo de cinema e moda, enfim, o Centro Cultural Banco do Brasil está com uma exposição bacana, me inscrevi, se teve certificado, pode trazer, tá? Tudo que você realizou além da universidade, dos muros da UFMG, a gente pode avaliar e, de repente, contabilizar como atividade complementar, ok? Muito obrigada, Tarcísio. Essas atividades complementares, elas são contabilizadas quando vocês estão lá no sexto semestre ou adiante, tá? Não é agora. Então, vocês não precisam enviar agora, tá bem? Lá no Moodle tem vários documentos, vários formulários. Eu vou recomendar, anotem aí, por favor, que vocês leiam as normas gerais da graduação, tá? Da UFMG, logicamente, graduação da UFMG. Essas normas gerais é que gerem a vida acadêmica na graduação. Ela determina como matrícula, em quais disciplinas pode se matricular, o mínimo, o máximo, quantas, quando pode acontecer, quando não pode acontecer, o que você tem que fazer. Vocês têm que conhecer, vocês precisam ler as normas gerais da graduação, especialmente aquilo que diz respeito à vida acadêmica, tá? No Moodle nosso também tem o projeto pedagógico do curso. É muito importante que vocês conheçam nosso curso, que vocês leiam um projeto pedagógico. Lá tem todas essas listas de disciplinas, tá? Disciplinas
obrigatórias, optativas. O que é optativa do grupo da moda, que é o G1? O que é optativa de G2? As possibilidades todas que vocês têm. A gente ainda tem diversas resoluções que são do colegiado, que regulamentam o nosso curso, tá? E elas todas estão disponíveis lá no Moodle, tá bom? Então, todas essas informações vocês vão encontrar lá no Moodle. O que fazer quando vocês têm dúvida? Ou quando vocês têm questões? Quando são questões amplas, vocês mandam lá no fórum, tá? Questões amplas, que vai ser, nesse momento, a forma mais fácil da gente se comunicar. Quando vocês têm questões muito específicas ou questões muito pessoais de vocês, que não convém ficar abrindo para todo mundo, aí vocês mandam lá para o colegiado, lá para o e-mail do colegiado. Tá bom? Se for ainda mais específico, ainda mais pessoal, vocês podem mandar para o meu contato, tá bom? Mas eu sempre peço, passem lá no colegiado, mandem um e-mail para o colegiado e verifica. Pode ser pelo colegiado, manda pelo colegiado, senão você pede o meu contato e manda para mim. Vocês podem me localizar no Moodle também, porque eu também estou no Moodle do colegiado. Então, não apenas nós podemos mandar mensagem para vocês, mas vocês também podem mandar mensagens para nós através do Moodle. Tá? Vocês podem ir lá nos participantes daquele Moodle, daquele grupo, tá? E localizar a pessoa e mandar uma mensagem para ela. Então, vocês podem fazer dessa maneira. Eu acho que são muitas coisas a ser ditas. A gente não tem tempo de falar todas as coisas que precisam. Então, eu vou verificar agora se a professora Márcia, o professor Tarcísio ou se o Leandro tem alguma colocação para fazer antes da gente abrir para as perguntas, tá? Lembrando que a gente vai, se necessário, a gente faz outras reuniões, tem essa disciplina que vocês vão poder participar e vocês vão estudar mais a fundo o que acontece na vida acadêmica, e também a gente vai vivendo aos poucos. Mas, Tarcísio, vocês querem complementar antes? Ana, eu acho que por enquanto a gente já falou coisas bem importantes. É como você falou, a gente pode agendar uma outra reunião, caso seja necessário, né? E a gente vai conversando, mas eu acho que está na hora de a gente abrir para as perguntas, né? Porque tem um teto, não é isso? Você falou. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Leandro? Eu só queria falar uma coisinha, assim, só um lembrete, de que sempre quando mandar um e-mail para o colegiado, colocar o número de matrícula. Ah, ótimo. Isso é importante. Facilita muito a nossa vida. É porque os alunos têm e-mails diferentes, né? Tem endereços artísticos. Eu já tive isso com problema para lançar nota, inclusive. Então, assim, se você tem um e-mail assim, eu lembro de uma aluna que tinha um e-mail mariposa voadora. Gente, eu nunca... Acontece uma coisa assim. E aí tem uma dúvida, mas a gente não consegue nem esclarecer a dúvida, porque a gente não sabe nem quem que é, e não consegue acessar o sistema, porque não sei o nome, e aí pelo número de matrícula a gente consegue identificar, porque é único, né? E aquele número é único, só existe aquela pessoa com aquele número. Muito bem, Leandro. Eu recebi, assim, no meu e-mail, algumas perguntas, sabe? E que a maioria delas já foram respondidas. Tem algumas que ainda não é o momento, porque vocês estão nos períodos iniciais e algumas coisas vão acontecer nos períodos finais, tá? Então, uma coisa que dessas perguntas, uma coisa que deixou de falar foi sobre monitoria. Então, eu queria que a professora Ana, assim, rapidamente, antes das perguntas, falasse um pouquinho sobre monitoria. Muito obrigada, Márcia. Inclusive, nós estamos com editais abertos para a monitoria. Talvez seja essa uma das questões que motivou
as perguntas, talvez. As monitorias, elas acontecem, em geral, por estudantes que já cursaram disciplinas específicas, tá? E que eles auxiliam os professores no momento da aula, atender os estudantes e participar e colaborar na experiência, no conhecimento que esse monitor tem, para esclarecer as dúvidas, auxiliar no desenvolvimento das atividades. É muito interessante quando vocês tiverem a oportunidade realizar monitorias, porque elas ampliam, né, as experiências, também são atividades, também podem ser integralizadas como atividades complementares, e elas são uma experiência para aquelas pessoas que se interessam, talvez, em trabalhar com docência. Mais uma das vantagens, particularidades das monitorias. É necessário, em geral, é necessário que você tenha passado pela experiência da disciplina, para que você possa atuar na monitoria, tá? Então, no primeiro período, vocês vão ser beneficiados pela monitoria de um colega, e aí, conforme vocês avançarem nos cursos, vocês podem se candidatar aos editais que forem abertos, tá? Para as próximas monitorias. Existe monitoria que ela é voluntária e monitoria que é paga para o estudante. E aí é um auxílio para o estudante poder se dedicar a atuar como monitor, né? Será que era isso, Márcia? Você quer... Não, eu acho que é isso mesmo, está muito bem colocado, muito bem colocado. Obrigada, Ana. Eu é que agradeço pela questão. Vamos abrir para as perguntas, então, agora? Vamos. Melina? Vamos sim, vamos sim. Oi, Ana, oi, gente. Oi. Tudo bem? Oi, Melina. Vou começar a ler, então. A primeira pergunta foi da Ana Clara. Ela quer saber se essa disciplina, Vieses e Pespontos para cursar design de moda, eles já estão matriculados e em qual outra os calouros também já estão matriculados? Muito obrigada. Nós ainda não efetivamos... Ana, você está muda. Tô muda, não. Tô muda. Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar, Ana. Alô? Igual a vovó Juju. Gente, Ana Clara, então, a gente ainda não matriculou vocês, tá? Estamos no processo de lançamento no sistema e as matrículas vão acontecer em breve. Então, quem não tiver atividade, quem não tiver disciplina na quinta-feira, vai ser matriculada nessa atividade curricular, tá bom? Então, todo mundo que não tiver nada vai ser matriculado ali. Vai ser matriculado nessa de vieses e pespontos e na atividade de fala-se em moda, tá? Essa atividade, ela é de oferta comum dos professores. Então, são vários professores que vão oferecer atividades nessa atividade curricular, tá? Que vão trazer debates para vocês. Então, vocês estão matriculados, vão se manter matriculados em desenho técnico 1, ergonomia, tópicos em moda, fala-se em moda, e vieses e pespontos para cursar design de moda, tá bom? Pronto.
Ok. Obrigada, Ana. A próxima pergunta é Gabriela Delfino que fez, e ela quer saber quantas disciplinas optativas os calouros podem se matricular para dar 135 horas. Vocês vão ser matriculados, os calouros que não têm aula, eu não sei como é que está, eu não lembro de cabeça como que está o quadro de horários das disciplinas que já estavam em oferta, tá? Todos os calouros que não tiverem disciplinas são matriculados nessas duas, tá bom? Vocês têm que pensar o seguinte, uma disciplina de 45 horas, ela tem 45 horas de aula. Para dar 135, tem que fazer ali, divide 45, 135. São 3, não são? Então, 135 horas equivale a 3 atividades curriculares de 45 horas, sejam elas optativas ou obrigatórias. 3 atividades de 45 dá 135. Agora, se vocês tiverem uma de 60 e 2 de 45, passou um pouquinho, tá tudo bem, não tem problema. Uma de 30 e uma de 60 dá 90, aí mais 5 dá 5. Então, depende da matemática, depende do aluno, depende de qual disciplina que você está matriculada. Acho que foi, né? Ana, lembrando que, em virtude da pandemia, o colegiado deliberou que a carga horária mínima, né, é de 45 horas e máxima 135. Então, eventualmente, talvez algum aluno, enfim, não consiga chegar a 135 horas, mas ele, estando dentro, entre 45 e 135, ele vai estar regular, tá? Então, tem que lembrar essa observação. Diante desse momento de pandemia, a carga horária mínima é 45 horas, que equivale a uma disciplina, né, de 45 horas, por exemplo, e a máxima 135 horas, tá? E lembrando outra coisa, vocês vão estar, pela oferta anterior de vocês vão estar ligeiramente acima dessas 135, se vocês ficarem matriculados nas duas de 45. Tá? Nessas duas optativas, porque a disciplina a disciplina com a professora Márcia, eu estou confundindo a ergonomia, Márcia? Quantas horas são e qual que é? 45, ergonomia. 45, ergonomia, muito obrigada. Então, vocês vão ser matriculados em 3 disciplinas de 45 e vocês têm mais desenho técnico, que é 30 horas. Então, vai dar 165. E está tudo bem, porque nós estamos dizendo que para vocês está tudo bem, tá bom? Então, a gente está num momento em que a gente está criando regras, mas a gente sabe que essas regras são parâmetros. Existem exceções e existem situações. Vocês são uma situação em que vocês estão matriculados em 90 horas, em 75 horas e vão ser matriculados em mais 90 e vai ficar um pouco a mais daquilo que a gente falou que é o máximo. Mas é uma situação que a gente está ciente e a gente está prevendo, tá bom? E aí tá tudo bem isso. Melina. Ok. A próxima pergunta é Zé de Moraes que fez. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Ele gostaria de saber qual plataforma será escolhida para as matérias, para a matéria de desenho técnico. E ele disse que já até perguntou no fórum, mas não teve resposta ainda e gostaria de saber sobre qual plataforma vai ser usada. Você vai ficar atento ao Moodle, tá? A atividade de desenho técnico, ela estava sendo definido ainda quem seria o professor responsável por ela, tá? Então, ela ainda não está acontecendo, tá bem? Então, fique atento ao Moodle para você acompanhar.
sempre é o Moodle. Sempre é o Moodle. O professor vai te comunicar se vai utilizar outra, mas é o Moodle. O professor, a natureza da disciplina é que vai determinar se vai precisar outras, tá? Mas a resposta é Moodle. Para qualquer outra disciplina, Moodle. E aí o professor diz, e também o Teams, e também tal coisa. Mas aí é necessário aguardar o contato do professor, tá? A próxima pergunta é da Larissa Silva, e ela quer saber, ela diz que ao acessar o Moodle apareceu somente as matérias de ergonomia e desenho técnico. Isso significa que estamos matriculados ainda somente nelas? E desenho técnico terá a mesma distância? Acho que sim. Exato, sim. Todas são remotas. Não acontece atividade presencial nesse semestre, todas são remotas. E sim, hoje vocês estão matriculados apenas em ergonomia e desenho técnico. Ainda falta efetivar as matrículas das duas obrigatórias. Melina. Duas optativas. Isso, muito obrigada. A próxima pergunta quem fez foi Nanda Silva, que quer saber se não formos aceitos em nenhuma matéria optativa, ficaremos com só 2 matérias? Não. Vocês já vão ser aceitos nessas 2 optativas. Se vocês não quiserem cursar essas 2 optativas, porque é optativo, vocês podem ou não. Tanto que lá no acerto do Moodle diz, você quer permanecer matriculado? A gente te matriculou, mas você pode querer não estar matriculado e não cursar. Agora, se vocês não tiverem prioridade em outras optativas, sim, vocês podem ficar só com as obrigatórias ergonomia e desenho técnico. O mínimo de matrícula nesse semestre a gente reduziu para 45, tá? Então, sim, caso vocês resolvam ser desmatriculados das 2 optativas que a gente indicou e vocês não consigam vaga, por acaso não consigam vaga em outra, vocês ficam só com obrigatória. A próxima pergunta, quem fez foi Giovana Bétio. Ela quer saber, as disciplinas que fomos matriculados contam na carga horária de 135 horas? As que eles já foram matriculados, né? Eu acho que eu já expliquei. E sim, Melina, quantas perguntas nós temos aí? Peraí que eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 perguntas. 11. Verifica, dá uma lidinha por cima delas para ver, porque eu acho que algumas perguntas que estão surgindo parece que a gente já respondeu aqui, tá? Seleciona mais 3 perguntas dessas que nós não tenhamos respondido, aí eu respondo mais 3 perguntas. Enquanto você seleciona essas 3 perguntas, eu vou explicar novamente essa questão das 135 horas, tá bom? Todas as outras perguntas que não forem respondidas, elas podem ser encaminhadas para o Moodle do colegiado e aí eu vou responder em outro momento, tá bom? Eu só posso te falar uma coisa, que tem uma aqui que é da Larissa, eu acho que ela é bem pessoal. Então, acho que ela pode te mandar, né, um e-mail, alguma coisa sobre isso, né? Pode. Larissa Fernandes. É bem pessoal? Tá bom. Larissa, para perguntas bem pessoais, é bem pessoal esse negócio, Melina? Então... Mais ou menos. Serve para o colegiado? Sim, não. É porque é um caso particular, sabe? Então manda para o colegiado, design-de-moda@eba.fmg.br. Eu imagino que seja para o colegiado, tá? design-de-moda@eba.fmg.br, tá bom? Larissa, é Larissa, né? Isso, Larissa Fernandes.
Tá, então vai selecionando as outras aí. Pessoal, essas 135 horas máxima, elas são nossa referência para a distribuição das vagas entre os estudantes, tá? Porque qual que é a situação? A gente não está passando por um momento do qual nós estávamos prevendo, ou que nós estávamos preparados, ou que nós estávamos acostumados, ou que a gente já tinha disciplinas, atividades curriculares prontas para esse formato, que é um formato específico, né? Então, as atividades obrigatórias que forem possíveis acontecer remotamente, elas vão acontecer com um esforço muito grande dos professores em adaptar as práticas, os conteúdos, o programa da disciplina para o ensino remoto emergencial, tá? Então, a gente está fazendo esse esforço, então a gente sabe que a gente não vai ter tantas vagas quanto seria necessário, tá bom? Por isso que essas 135 horas máximas pronto, atendemos a Gabriela com 135, então estamos despreocupados com a Gabriela. Vamos atender agora a Ana Clara com outras 135 horas. Pronto, atendemos a Ana Clara, vamos passar para as outras, tá? Se ainda tivermos vagas, a gente volta redistribuindo essas vagas. Mas a gente está com uma preocupação em fazer tudo com o máximo de cautela possível para a gente garantir a qualidade. Entendeu? E vocês estão entrando num momento em que a gente está enfrentando esses desafios. E a gente precisa estar muito unido, com um diálogo muito próximo. A gente tem que estar presente. Todos nós vamos precisar estar presentes. Tá? E a gente tem que pensar em todos, no grupo todo. Pode falar, Tarcísio. Então, isso que a professora Ana acabou de falar, pessoal, é muito importante. E, assim, vocês não têm ideia, a gente tem tido tanta reunião virtual, NDE, Núcleo Docente Estruturante, colegiado, e aí, por exemplo, a gente teve tanto cuidado em pensar essa nova realidade, por exemplo, esse rol de disciplinas optativas que foram criadas para essa emergência, esse momento emergencial, na verdade, é uma resposta cuidadosa de nós, professores, educadores, para a formação de vocês. Ou seja, a gente está, por enquanto, não focando em disciplinas práticas, tá? Que tem uma carga horária muito grande ou completamente prática, para não prejudicar, porque a gente é um momento de experimentação. Tanto vocês como nós vamos experimentar esse ensino remoto emergencial, tá? Então, é muito mais, a gente priorizou deixar as disciplinas optativas para um momento lá na frente, quando voltar ao que era antes, e agora a gente oferece mais essas optativas com teor mais teórico, porque não tinha condição, não era viável a gente ofertar e cuidar com a qualidade de ensino que a UFMG tem, e é histórico, isso é comprovado, para vocês em disciplinas práticas, tá? Então, por isso que a gente teve esse cuidado de pensar que nesse momento, por isso que tem essa resolução, a carga horária mínima são 45 horas aulas, que equivale a uma disciplina de 45 horas, a máxima 135, para ajudar nessa realidade que a gente está vivenciando. Então, e a gente também pensou com cuidado em disciplinas práticas, por exemplo, a minha disciplina que aconteceria, Conceitos, Materiais e Processos de Design e Moda, ela é teórico-prática, mas a carga horária teórica é mínima, e ela tinha mais prática. Então, a gente cancelou essa disciplina para vocês fazerem lá na frente, retomar. E aí tem ainda a decisão da Prograde, que vocês vão ganhar mais 2 semestres. Tá? Então, ao invés de vocês terem um prazo máximo, o mínimo são 8 semestres, e o máximo 14, né? Vocês ganharam mais 2, então vocês ganham mais 2 semestres. Então, como máximo, vocês vão ter 16 semestres para integralizar o curso,
entendeu? Então, assim, isso é importante para vocês compreenderem o esforço que a gente está fazendo conjuntamente, pensando tanto em vocês, mas também como que a gente pode contemplar a qualidade no ensino, tá? Outra coisa, a professora Márcia falou anteriormente, explicou bem, vocês vão ter que começar a aprender a lidar com certas palavras, a gente também, por exemplo, síncrono, ela explicou muito bem, que é o tempo real, simultâneo, então é como se fosse o ao vivo, né, a live. Então agora a gente está numa conferência síncrona. O assíncrono não é simultâneo, o tempo não é simultâneo. Então, vocês vão ter ou uma série de atividades passadas pelos professores, ou um vídeo, uma leitura, enfim, mas não é síncrono, vai ser assíncrono. Só que tudo é contabilizado como hora de aula, tá? E aí, isso vocês vão ver direitinho, vai ter no roteiro, no plano de estudo do professor, na AAC, que agora a gente tem que chamar AAC, tá? Então, isso é muito importante. Eu acho que, bom, Melina agora. Márcia quer comentar? Professora Márcia? Eu quero comentar só 2 palavras: confiança e paciência, por favor. Né, para todos nós, todos nós. Exatamente, exatamente. Vamos lá, Melina, por favor. Ok. Tem uma pergunta aqui que eu não vai, tipo, ser tão útil para todo mundo, eu acho, mas eu acho importante eu falar ela, porque já vi gente na minha sala com dúvida disso. Do Tiago Gonçalves. Eu já tenho uma graduação. Ainda posso apresentar documentação para eliminar matérias? E se ele quer saber se manda para o colegiado. O quanto antes. Nas novas normas da graduação, o estudante tem que apresentar no primeiro período, tá? Então, durante o primeiro período, logo que você entrar na graduação, que você deve apresentar. Essas regras mudaram do ano passado para cá. Então, você tem só este semestre para fazer isso. Você precisa pegar o teu histórico, tá? O teu histórico da graduação anterior e as ementas das disciplinas. Existe um formulário de aproveitamento dos estudos que está disponível no Moodle. Você vai pegar o nosso projeto pedagógico, que está lá no Moodle. Você vai ler as disciplinas que estão lá. Você vai verificar quais disciplinas podem ser dispensadas comparando as ementas, tá bom? E aí você vai preencher o formulário e mandar para o colegiado junto com o teu histórico e junto com esse ementário. Se você tiver em dúvida sobre se aquela disciplina ela pode ser aproveitada com a outra, você manda o teu histórico, manda o ementário, que aí eu te ajudo com isso. Manda tudo para o colegiado, tá? Com o teu número de matrícula, como perfeitamente disse o Leandro. Nesse semestre. Melina. Tem uma pergunta aqui, Leison Barbosa, que fez. No Moodle do colegiado, se não estou enganado, toda mensagem de aluno de qualquer período estará lá. Há uma forma de filtrar as mensagens referente à turma e ao período ao qual o aluno pertence? Porque tenho recebido muitos e-mails que pensam não se tratar da turma e período ao qual pertence. Acho que não, né? As mensagens que são enviadas pelo colegiado são de interesse de todos os estudantes. E a gente envia para todos os estudantes. Essa semana, a gente enviou uma mensagem que não era de interesse de todos os estudantes, que foi convocando para esta reunião. E foi para os estudantes dos outros cursos. A gente não consegue filtrar vocês por período, só por nome. Tá? Então, a gente manda para todos vocês e a gente pede compreensão, tá? E que vocês leiam, porque
tudo que vai pelo colegiado é de interesse de todos. Coisas que são referentes a disciplinas, elas vão pelos avisos das disciplinas, pelos Moodles das disciplinas. Melina. Só complementando, é importante ler essas mensagens que o colegiado envia, porque às vezes é um aviso de palestra, um aviso de congresso, uma chamada de estágio, tá? Então é importante ficar atento, sim. E mesmo que vocês não possam, como a gente mandou hoje sobre os editais, mesmo que vocês não possam atender os editais, é muito importante saber que existem editais abertos, se familiarizar com essas mensagens, com esses editais, porque em algum momento vocês vão poder fazer parte, ou vocês têm algum colega conhecido que pode participar. Melina. Ana, continuando esse assunto, acho que você pode já falar sobre as monitorias. Eu acho que, não sei se já foi falado, mas teve gente perguntando como elas funcionam e o que é que são. Eu falei mais cedo, já falei sobre monitoria. Exatamente. E aí, cada monitoria, então, em cada disciplina, vai ser diferente. Acabou? Então, tem uma pergunta aqui, que eu acho, duas perguntas que eu acho que podem ser colocadas em uma só. Que é sobre quando vai sair o resultado das matrículas e se as aulas realmente vão voltar dia 17. Olha só, eu vou pedir para que vocês assistam a reunião, tá? O vídeo da reunião que eu tive com vocês na semana passada, porque muitas das perguntas que estão sendo feitas agora, eu já esclareci lá. Sim, as aulas voltam no dia 17, tá? Não quer dizer que já no dia 17 vocês vão ter atividade síncrona, tá bom? Vai lá naquele vídeo e assiste. É muito, muito, muito importante. As questões sobre ensino remoto emergencial estão lá. O professor Tarcísio participou, a professora Márcia participou. É essencial que vocês assistem. Quem não pôde assistir, vai assistir. Deixa eu colaborar, Ana, com uma coisa. O que é importante também, a professora Márcia falou no início que o comprometimento de cada um de vocês, né, nesse momento que a gente está vivendo. Então, todas as disciplinas, as AACs, elas continuam tendo avaliações, tá? Então, assim, o que vai gerar avaliação e nota final de vocês? O que for pedido na AAC. Então, por exemplo, cada docente, cada professor ou professora vai estruturar e vai explicar o que ele vai requisitar, ela vai requisitar como avaliação, tá? Então, vai ter as atividades assíncronas que vocês vão fazer e, eventualmente, uma prova, sei lá, estou supondo, não estou dizendo que é isso, tá? Mas uma prova online, entendeu? Uma atividade assim, se fosse o caso. Não sei se isso vai acontecer. Geralmente, provavelmente vai ser um trabalho, uma leitura, enfim. São dispositivos avaliativos que cada professor, cada professora vai explicar no seu plano de ensino, e aí vocês têm que dar esse feedback como assíncrono também, tá? Então, tem que realizar essas atividades, porque vocês vão ter nota sim, tá? Eu acho que eu vi em algum momento, alguém perguntou sobre avaliação. Tem avaliações sim, tá? Continua da mesma maneira. A UFMG nos exige, no mínimo, 3 avaliações por AAC. Então, aí cada docente vai ver como que ele vai trabalhar isso com relação a vocês na AAC via ensino remoto emergencial. Mas tem avaliação e tem nota sim, tá? Então, não fiquem imaginando que é solto, é totalmente perdido, porque não é. Tá bom, gente? Eu queria aproveitar que é o primeiro período e que eu dou aula no primeiro período. O dia 17 é o meu dia regular de dar aulas. A aula será síncrona. Eu mandarei o link da aula para vocês, tá? Para poder assistir. E um dos modos que eu adotei de aferir a presença do aluno,
é a presença dele na videoconferência, na aula síncrona, que vai acontecer no Teams, tá ok? Então, já está avisado, dia 17 de agosto, começa a aula da professora Márcia, às 19 horas, no Google Teams. Eu vou mandar o link, ok? Muito obrigada, Tarcísio, e muito obrigada, Márcia, pelo aviso. Eu acabei não respondendo a pergunta sobre quando vocês vão saber se foram matriculados, né? Vocês vão saber no dia 12. A primeira fase, pessoal, é de 31/7. Até o dia 7, vocês têm colegas que estão enviando os formulários pelo Moodle. Depois do dia 7, eu vou pegar, eu e o Leandro vamos pegar cada uma das respostas dos 232 alunos que nós temos e olhar um por um e analisar a carga horária de cada um de vocês para determinar em quais disciplinas vocês vão ser matriculados. Então, muito carinho, muita paciência, como diz a professora Márcia, muita compreensão, porque o negócio é trabalhoso, tá? Então, a previsão é para o dia 12, que é quando começa a segunda fase de matrícula, tá bom? É isso. E, Melina, eu acho que a gente vai encerrar por aqui, são 9h15, tá? Muito obrigada por conduzir as perguntas dos colegas. As outras perguntas, as outras dúvidas que vocês tiverem, pessoal, vocês devem encaminhar ou para o e-mail do colegiado, mas preferencialmente lá no fórum do colegiado, dúvidas e questões sobre o ensino remoto emergencial em 2020/1. Tá? Se vocês nunca entraram no Moodle, vocês vão lá pelo Minha UFMG, a senha de acesso de vocês vão entrar lá no Minhas Turmas, vão acessar colegiado do curso de Design de Moda e vocês vão chegar nesse espaço, tá bom? Tá bom? E aí tem o vídeo, assistam o vídeo da reunião, é essencial, e acompanhem o Moodle, tá bom? Muito bom saber que vocês já vão começar com aula síncrona, é ótimo dar um ritmo, né, Márcia? Você já chega no ritmo, Sim. Muito bom. Pessoal, eu vou encerrando, tá? Agradeço muito a presença de vocês, por vocês participarem massivamente. Eu acho que foi um número bastante expressivo de estudantes. Agradeço pelas perguntas e por estarem aqui. Vou agradecer ao Leandro por estar presente também, ao professor Tarcísio e à professora Márcia também, muito obrigada por estar presente, muito obrigada pela contribuição de vocês três, né, nas falas, esclarecimentos, obrigada Melina, obrigada Paula, por propiciar a organização dessa reunião aqui para auxiliar a gente. Professores, vocês querem se despedir? Eu vou deixar um beijo, então, para vocês. Um beijo e tchau. E os professores para se despedirem. Gente, obrigado, Ana. Obrigado, professora Ana, professora Márcia, o Leandro, nosso secretário incrível, a Melina, a Paula do Centro Acadêmico. Eu acho que agora está bem bacana o Centro Acadêmico, está bem ativo, com uma ação bem interessante. E todos vocês, alunos, que estão chegando agora na nossa universidade, né? E calma, gente, muito amor, muito carinho, compreensão, e isso vai passar, né? Então, a gente tem que se adaptar nesse momento agora, mas daqui a pouco a gente volta a viver um mundo, espero que parecido como era, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Sejam bem-vindos novamente, tá? Nós os aguardamos com muito carinho e vamos em frente. Como disse o professor Tarcísio, vai passar, ok? Estejam próximos, gente. Não some. Estejam próximos de nós,
tá bom? Vamos ficar perto. Um beijo para todo mundo. Quem mais quiser dizer tchau, tá à vontade. Tchau, gente. Boa noite. Beijos. Beijo a todo mundo. Tchau, tchau.